A palavra de Deus nos diz que a ordem do Senhor para a sua igreja, lá no finalzinho dos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas, o Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer já está condenado. O Senhor disse para irmos fazendo discípulos, levando a sua mensagem, e a mensagem do Senhor principal é o amor. A mensagem da salvação e o amor de Deus. E quando a gente vai às nações, não tem jeito de chegar numa nação, conhecer a sua cultura, conhecer o seu povo, sem retornar para o Brasil de volta com aquela nação no coração. Esta foi a nossa primeira experiência transcultural e queremos conversar sobre isso para que você também possa ver, possa entender quão importante é para Deus, é para a igreja, a questão das nações. Radassa, vamos conversar sobre isso hoje. Vamos, é? Sim. E eu estava falando aqui de a gente ir a uma nação e voltar com ela no coração. Sim. Aconteceu isso com você em relação à África, Radassa? Nossa, muito. Acho que comigo, com as minhas irmãs, quando a gente foi, a gente tinha uma ideia de África, né? Aquela ideia meio típica de que não tem muita coisa, que é mais a selva. E a gente vai com uma impressão, e eu creio que todos os lugares que a gente sempre vai com alguma impressão de como que vai ser, mas nunca a gente volta igual. Sempre a gente volta diferente. Uma coisa que eu tenho percebido através das viagens, né, tanto ali no continente africano quanto em outros lugares, é que a gente sempre volta com aquele gostinho de quero mais, com aquele amor que é o Senhor mesmo que coloca nos nossos corações. A Bíblia fala que, eu creio também, que é o nosso primeiro ministério, é o ide, o falar, né? Tá ministrando do amor do Senhor em todos os lugares do mundo, tanto aqui em Belo Horizonte, quanto no Brasil e nas nações. E todas as vezes que a gente tem essa oportunidade de ir, de falar, ou às vezes aqui mesmo uma pessoa tem a oportunidade de estar falando com o vizinho, o Senhor, Ele sempre vai lotando o nosso coração de amor pelo Evangelho, pelas pessoas, pela cultura. A gente vai se acostumando e fica muito mais fácil querer ir e não voltar. Sim, não é verdade? É verdade. E eu me lembro que vocês eram pequenas, bem Sim. pequenas, quando foram para a África. E estávamos vendo estes dias, recordando alguns vídeos lá da África do Sul. E então, vocês pequenininhas, ensinando as crianças africanas, e lecionando, contando historinha, e ensinando os cânticos. Como que foi essa experiência? Vocês pequenas, com as crianças, como que foi essa experiência, assim, as crianças lá seriam diferentes? A cultura onde a gente ficou na África do Sul é bem diferente. Então, principalmente no que diz respeito ao Ministério Infantil. Lá, eles não têm essa coisa que a gente tem de estar trabalhando com as crianças, de estar envolvendo. Eles são segregados, né? De acordo com os seus grupos étnicos. Sim. Então, cada grupo vai ter uma cultura, digamos assim, diferente, principalmente no que diz respeito às crianças. Mas, como a nossa igrejinha lá, que a gente abriu, era uma igrejinha para refugiados de outros lugares que vinham para a África do Sul, lá essas pessoas não tinham mesmo essa cultura, digamos assim, né, de estar envolvendo as crianças na igreja. Então, as crianças, elas tinham que, como um adulto, ficar sentado no culto, não podiam falar nada, indiferente da idade, tinham que ficar sentadinhas lá, não tinha uma ministração diferente, não tinha uma salinha, não tinha um material, então elas tinham que ficar lá o culto inteiro. E lá o culto não é igual aqui. Aqui o culto, na maioria das igrejas, dura 2 horas. Sim. Lá o culto é diferente. Culto no continente africano inteiro, né? Dura em média de 4 horas. Sim. Então imagina, o mínimo. É a média, né? Igual aqui é 2 horas, lá são 4. Sim. Então, é o mínimo que eles têm, e eles cantam, dançam, ministram, e um canta de novo, e depois ministra de novo. É muito bacana, mas para criança é diferente.
E como a mamãe sempre ensinou pra gente a estar contando historinhas, a estar se envolvendo, mesmo que desde pequenas ela sempre levou a gente para estar ministrando com ela, para estar acompanhando nos acampamentos, acaba que a gente vai aprendendo com o exemplo, né? Então, quando a gente foi, que a gente notou que eles não tinham isso, que a gente abriu a igrejinha lá, então a mamãe falou, olha, como aqui as pessoas não sabem ensinar as crianças, vocês vão ser as professoras. Vocês que vão ter que ensinar. E é engraçado porque eu estava pensando esses dias e a gente começou a olhar as fotos, né? A Sim. Soninha, que é a menorzinha, era do mesmo tamanho das crianças. E estava sentadinha no lugar da professora Sim. e ensinando. É tão lindo Sim. a gente poder ver esse exemplo, né? Como que os pais, a mãe, o pai, passam para os filhos muitas vezes sem palavras. O exemplo segue direitinho, né, E Radassa? seguíamos. Lá não tinha material, você não tinha como falar, eu vou numa loja comprar o material para estar ensinando para as crianças. A gente que tinha que preparar o material. Nem tinha livraria evangélica. Não, a gente que tinha que preparar o material, a lição, as atividades e para 4 horas de culto. E realmente foi um tempo de aprendizado, em que o Senhor colocou mesmo nos nossos corações o amor pelas crianças. E tinham crianças de todos os tipos, né? Tinham crianças que os pais estavam ali, tinham crianças que iam sozinha para a igreja, crianças pequenas, crianças de 3 aninhos, 4, que gostavam de ir para a salinha, iam e ficavam lá junto com os coleguinhas. Então, é o exemplo, igual você falou, né? A mamãe ensinava pra gente, a gente aprendia, ia fazendo, e aquela coisa, o Espírito Santo também vai nos ensinando, nos dando criatividade, indiferente da idade, ele vai nos usando e vai aumentando esse amor no nosso coração também. E eu estou pensando aqui, Radassa, agora, que aquelas crianças que vocês ensinaram ali, que eram do tamanho de vocês, hoje já são jovens. E você acredita, a gente voltou lá em 2015? Sim. Foi 2015. Nós retornamos lá na igrejinha, ficamos um tempo ficamos um bom tempo com eles. E a igreja agora virou. Antes tinham poucas crianças e muitos adultos. E agora a quantidade de crianças superou a dos adultos. E como lá a gente era as professoras, né, não tinham professores, as criancinhas que a gente ensinou agora são os professores. Então você vê aquele monte de crianças ali e umas crianças ensinando outras. E a igreja está uma bênção, só crescendo. Que coisa linda. É isso aí. Quando nós vamos percebendo que o que Deus quer alcançar, Ele quer alcançar as gerações. Como é importante que os pais levem os filhos à igreja, como é importante que os pais estejam envolvidos nos ministérios da igreja, principalmente ministérios com as crianças. Como é importante que essas crianças possam estar exercendo seus dons. Crianças têm dons. Que lindo foi a Suzy ter usado vocês, ter ministrado na vida de vocês e vocês terem prosseguido. E agora, Radassa, nós estamos aí com os projetos para 2018 e seu coração está inflamado pelos Gideões Mirins nas nações, não é verdade? Com certeza, vamos. Hoje você estava conversando sobre o Japão. E os projetos para as nações, como é que estão aí, Radassa? Nossa, os projetos estão a 1000. As nações realmente, os pastores, as pastoras, eles querem o ministério porque eles começaram a entender, assim como foi na África, a importância da criança estar orando, a importância da oração, a importância de ensinar as crianças, a começar dos pequenininhos mesmos, que eles têm que ser missionários, que eles têm que estar na obra, que eles têm que servir e que tudo que eles fazem hoje não é só um mero aprendizado, que tem importância para o reino de Deus. Então, as nações têm se despertado com relação às crianças. Hoje mesmo eu estava falando com a pastora Sara, do Japão. Ela já foi em outras igrejas lá, já está implantando o ministério, nós estamos mandando os materiais, eles estão fazendo a tradução. Que lindo. Para o japonês? Sim, dos materiais, ela fala o português, então, graças a Deus, fica mais fácil na comunicação. Mas o material já está sendo traduzido para outras línguas,
Tem materiais novos que estão sendo feitos, vai sair agora a revistinha Temor do Senhor, que também está sendo já feita e já traduzida em todas as línguas para ser enviada também para as nações. Então, graças a Deus, o ministério tem rompido. Amém. Eu sei que você está curioso para saber sobre esses projetos para 2018 e quem sabe fazer parte deles. Então, preste atenção. Nós fizemos um VT para você aí com um resumo destas viagens missionárias e com a projeção de estarmos agora em 2018, em julho, em Burundi, visitando outras 5 nações e em agosto, 3 nações da África, Angola, Namíbia e Zimbábue. Então você vai assistir agora um resumo de viagens missionárias pela África do Ministério 24 Horas Diante do Senhor. Vamos ver? Assista conosco. Vamos lá. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, siyabonga. Após 24 horas de viagem, chegamos a Burundi, onde tivemos uma linda e calorosa recepção, é claro, à moda africana, com muito louvor, danças, abraços, risos, fotos, pulos de uma incontrolável alegria, fazendo-nos sentir literalmente em casa. Bem, uma parte da equipe não para por aqui. Continuamos seguindo rumo ao nosso destino. Tivemos que correr para cruzarmos a fronteira entre Burundi e a República Democrática do Congo. Os carros estavam entupidos com as nossas malas. Saindo do aeroporto, a realidade nas ruas era com muitas bicicletas, motos, ruas de terra, buracos e mais buracos. Ao cruzar a fronteira, fomos para um hotel em Uvira, para que logo ao amanhecer pudéssemos pegar o barco. Depois de um longo tempo de espera, entramos no barco em segurança. Daqui em diante, enfrentaremos mais 24 horas de viagem, agora sobre as águas do imenso lago Tanganyika. Às 11 horas da manhã, chegamos a Kalemi, o nosso destino final. E ao descer do barco, recebemos uma homenagem linda, feita por Gideões Mirim da República Democrática do Congo. Nous les enfants Gédéon, merci. Merci. Welcome here in Congo, Kalemi. So we as the Gideon Mirim welcomes you here to be with us in Congo. So welcome. De lá, seguimos para a igreja do pastor Kitia, onde recebemos uma incrível homenagem dos Gideões congolenses. O trabalho com os pastores foi dirigido pelo pastor Alex, fundador da Igreja Batista Templo de Adoração. Os pastores congoleses participaram de várias palestras durante o tempo que estivemos em Kalemi. Foram estudos profundos sobre diversos temas teológicos, que capacitaram os pastores para continuar seu trabalho naquele país. Como falar das crianças daquele país? São simplesmente apaixonantes. Letícia, Camila, Fabiana e Marcos foram os que desenvolveram o trabalho com o Zuatoto, como as crianças são chamadas em Swahili, uma das línguas do Congo. Havia crianças de todas as idades e elas nos acompanhavam por todos os lados. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day.
Letícia e João Marcelo ensinaram aos conselheiros sobre o Estatuto dos Gideões Mirins e sobre a importância dos conselheiros como referenciais para o ensino e aprendizagem por parte dos Watoto. Ao final do curso, pudemos nos alegrar com os novos conselheiros, cujos corações agora queimam pelo amor de Deus pelos Watoto. Os conselheiros veteranos tiveram seu chamado reavivado e agora contam com a preciosa ajuda dos 15 novos conselheiros ungidos. Tivemos 2 dias de trabalhos específicos com os jovens. Como as crianças estão sempre por perto, conseguimos uma sala menor para falar especificamente com eles. Foi incrível! Lucas, Yara, Camila e Marcos ministraram sobre santidade, sobre a importância de uma vida de oração e sobre o poder da leitura diária da Bíblia. A nossa maior alegria foi quando chegamos ao Brasil e recebemos e-mails de um jovem congolês que havia começado a leitura da Bíblia e a oração diárias. Tivemos a certeza que as sementes plantadas ainda darão muitos frutos. O trabalho com as mulheres foi simplesmente maravilhoso, liderados pelas irmãs Adélia e Márcia. Adélia ensinou as irmãs a usarem uma máquina de costura elétrica, doada por uma irmã brasileira. Foi um trabalho incrível, com lindas experiências. A alegria com que as irmãs receberam o ensino de Adélia, ministrado com tanto amor, foi simplesmente inesquecível. Já Márcia ensinou as irmãs congolesas a fazerem pães com batatas e cassava, como é chamada a mandioca em Swahili. As congolesas ficaram impressionadas com a maneira como a Márcia trançava os pães. Com certeza, a alegria com que a irmã Márcia fazia o trabalho contagiou aquelas mulheres. O trabalho na clínica foi coordenado pela Camila. A situação era de extrema precariedade, mas com muita dedicação e amor, Camila não desistiu do que Deus a chamou para fazer naquele lugar. Os funcionários são todos voluntários e a maioria deles não tem nenhuma formação na área da saúde. Ainda assim, tentam fazer o que podem para que a clínica, mantida pela igreja, continue funcionando. Conseguimos muitas doações e ela pôde ensinar técnicas econômicas de biossegurança e prevenção de doenças. Ainda há muito para se fazer naquela clínica e, com certeza, esse só foi um grande começo. O dia de descanso foi o dia em que mais trabalhamos. De acordo com a nossa programação, acordaríamos às 4h30 da manhã e visitaríamos algumas vilas até 1h da tarde. Mas sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Naquele dia, visitamos várias comunidades e pequenas igrejas ao redor de Calemi. Saímos às 4h30 da manhã e voltamos às 18h. Durante esse período, não tivemos tempo para comer. Mas o que nos deixou maravilhados foi o fato de que nos sentimos completamente sustentados pelas mãos do Senhor. Foi maravilhoso. Todos conseguiram fazer o seu trabalho até o fim do dia e à noite o Senhor nos presenteou com um jantar delicioso. Foi um dos dias mais marcantes da nossa viagem. Daniel Portugal, atual diretor do Colégio Cristão de Belo Horizonte, fez um belo trabalho visitando algumas escolas de Calemi e de cidades próximas dali. Ele ministrou um curso de capacitação de educadores e pôde fazer uma breve vistoria em cada escola em diversas vilas congolesas. Os professores e diretores das escolas ficaram tão felizes e agradecidos pelo curso que presentearam toda a equipe com uma cabra que seria o nosso almoço. Visitamos muitas torres já estabelecidas pelo pastor Kitia e por outros pastores gideões. Foi maravilhoso ver o quanto os irmãos têm se dedicado em oração. Tivemos a oportunidade de entrar nas torres e ver os irmãos prostrados, orando intensamente em sua língua materna. Jamais nos esqueceremos. A equipe que foi para Calemi teve a oportunidade de visitar e ministrar na Vila dos Pigmeus, onde algumas irmãs e irmãos da cidade desenvolvem um trabalho missionário.
Conversamos com os chefes dos pigmeus que nos autorizaram a desenvolver o nosso trabalho. Conhecemos sua realidade, seu trabalho, suas vidas e dificuldades. Em uma das tribos visitadas, nos emocionamos com um pedido de um jovem. Ele suplicou: "Por favor, da próxima vez que vierem nos visitar, tragam mais Bíblias para nós. Só temos uma Bíblia que fica com o nosso líder e quando queremos ouvir a palavra, temos que nos dirigir até ele. Não temos tanto acesso a ela. Por favor, tragam mais Bíblias para nós." Bem, saímos de lá sem conseguir dizer uma só palavra. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de entregar 12 Bíblias para a missionária responsável pelos pigmeus. Porém, como são muitas as tribos e muitos os pigmeus, sabemos que ainda há muito o que fazer e muitas Bíblias para enviar. Pouco antes de irmos embora, tivemos o Kids Games. As 300 crianças participantes foram divididas em equipes por idade e cada equipe ia para um circuito. Ao final de cada atividade, era ministrada uma palavra ao coração delas. Foi emocionante ver o seu sorriso ao participar de cada modalidade esportiva e a intensidade e a alegria com que se envolviam no ensino da palavra. E então, você pôde ver um pouquinho aí da África, das viagens missionárias. Houve uma viagem, não é, Radassa? Que foram 36 pessoas, inclusive Sim. o Lucas. O Lucas. Vocês nem se conheciam ainda, né? Não, acabamos por se conhecer pela viagem. Que ele foi também como missionário na época, era um chamado que Deus tinha colocado no coração dele e a gente ficou se conhecendo através da viagem. Foi uma viagem muito boa, que os frutos estão aí até hoje, os trabalhos que eles fizeram com os mirins, com as mulheres nas vilas, mulheres que são expulsas, né? Eles levaram costureiras para estar ensinando a costurar, levaram pessoas para estar ensinando essas mulheres a fazer pães, broas diferentes para estar vendendo, com o próprio material que eles tinham lá. Então foi um material muito bacana que eles levaram, foi muito produtivo e até hoje o trabalho está sendo feito. Vale a pena, não é? Vale muito a pena. Olha aí, viagem missionária dá até casamento, hein? Dá sim. Não é, Radassa? Sim, com É muito certeza. legal, porque quando a gente se dá ao Senhor, é maravilhoso que Deus nunca fica nos devendo nada. Quanto mais nós nos doamos para a obra de Deus, mais o Senhor tem para nos dar. Não que a gente queira uma troca, mas isso vai acontecer. Bem, sim. E sabe o que eu observo? Uhum. Eu creio que você também vai sentir a mesma coisa. Viagens a gente sempre faz, são muitas. Tem viagens que são missionárias, outras viagens que a gente faz para conhecer os lugares, para realmente aproveitar. Mas as viagens que eu vejo, assim, pelo menos que eu faço, que são as mais longas, que tem mais coisa para fazer, que você sempre está ocupado ali, viagens missionárias, no caso. No meio da viagem, às vezes você está cansado, é muita coisa, você tenta correr contra o tempo, mas são as mais gratificantes. Que no final você volta descansado, renovado, Sim. que você chega em casa falando assim, nossa, eu estou com as minhas energias renovadas, estou pronta para outra viagem, coisa que às vezes com viagens normais, que a gente vai para conhecer um país, né, desfrutar ali, você chega em casa e fala, nossa, eu estou cansada, eu quero a minha casa, né, eu estou precisando de férias de novo, coisa que nenhuma viagem missionária até hoje, por mais longa que foi, por pior que eu digo assim, a situação precária do local, sim. locais que a gente ia que não tinha um banheiro, que não tinha nada, tomar banho na canequinha, mas você volta com as forças assim, renovadas. Eu creio que é o Espírito Santo mesmo que vai renovando as nossas forças. Sim, e é maravilhoso. Sim. Ah, e neste ano, Deus tem nos dado algo muito maravilhoso. Deus nos deu a graça de ungir um missionário, o Luiz Oliveira. Ele está ali em Angola. E o Luiz é uma gracinha de pessoa. Luiz tem feito um trabalho muito bonito que queremos que ele leve a outras nações da África também. Ele está em Angola porque ele não fala o inglês, não fala o francês, ainda mais ou menos ele fala o espanhol. E ali em Angola ele tem feito um trabalho
de ensinar as pessoas, trazer mesmo a sua subsistência através das plantações. Porque muitas vezes, não é, Radassa, a igreja ou muitos missionários vão levar a comida pronta, vão dar tudo na mão e não resolve o problema, não é verdade? Resolve de uma forma só naquela hora, momentânea. Mas a longo prazo, eles vão embora e as pessoas continuam com fome, continuam sem ter uma renda própria, continuam sem saber o que fazer. Então, trabalhos como o deles são extremamente importantes, principalmente em lugares, né, como o norte da África, que as pessoas não têm o que comer, ficam 3, 4 dias sem comer nada. São trabalhos fundamentais, essenciais, que através disso também ele consegue falar do amor do Senhor para mais pessoas, alcançar um ramo vasto aí. Eu estou pensando algo aqui. A Radassa está sonhando de ir ao Sudão do Sul também. Sim. Não é verdade? Sim. E sabe, Radassa, recebemos notícias do pastor Aleges, até eu preciso conversar um pouquinho mais com ele, notícias de que muitas crianças, muitas famílias, muitos adultos, e ele mandou fotos de pessoas mortas ali, com aquela barriga tão grande, por causa de uma água ruim, água contaminada, alimento contaminado. E ele estava nos pedindo ajuda para a água ser uma água boa para que eles possam tomar. Então, são desafios que a gente tem, não é verdade? Sim. E que move o nosso coração e nós queremos levar isto. Então, é importante que você possa compreender, que você possa ajudar, que você possa contribuir, cooperar. E nós estamos com a viagem planejada para julho, no dia 15 de julho a 4 de agosto. Quer falar um pouquinho sobre a viagem, Radassa? Nós vamos ter o congresso em Burundi, mas vamos passar pelo Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo e depois África do Sul. E se Deus quiser, no Sudão. É Sudão também. Sim, vamos sim. Nós vamos estar fazendo essa viagem missionária, né? Vamos estar indo pelos Gideões para estar implantando mais torres, para estar conciliando o trabalho que já está sendo feito lá. Vamos estar levantando mais Gideões Mirins. Vamos estar indo em todas as igrejas que têm o ministério, novas igrejas também que já aderiram ao ministério nesse meio tempo do ano passado para esse ano. Então, tem pastores, coordenadores e supervisores que têm levantado torres ali. Então, a gente vai estar indo para consolidar o ministério e levantar um exército que já está pronto, esperando, ansioso pelo trabalho que tem sido feito através dos Gideões. E uma coisa linda, Radassa, que eu percebo é que Deus tem nos usado com pouco tempo para fazer tanta coisa. Sim. As viagens são viagens relativamente curtas, né? Viagens de curto prazo, mas cuja semente é tão forte e o que fica é tão firme. Nós vemos como que os Gideões Mirins têm se multiplicado ali na África, não é? No Congo, por si só, a gente perdeu a contagem, porque até no ano passado tinham 5.000 crianças. Sim. Depois disso ficou difícil, a gente vai tentar fazer uma recontagem das crianças, porque também a gente leva material para elas sempre que a gente vai, né, sempre que possível, mas é um exército muito grande de crianças intercessoras e eu vejo, sabe, o mais bonitinho de lá das crianças é que eles não têm nada, não tem uma roupinha própria, que não tem um rasgadinho, que não esteja suja, muitas não têm sapatos, mas todos os uniformes que a gente levou, já tiveram pessoas que foram depois, outros missionários, né, pelo ministério, o uniforme sempre está intacto. Eles lavam o uniforme no rio, não tem um sabãozinho, não tem nada, uniforme branquinho, eles lavam tudo no rio, porque não tem máquina. Mas o uniforme sempre perfeito, sempre intacto. Então, a começar do menorzinho, eles mesmo que lavam suas roupinhas lá. E você vê o amor e a dedicação que eles têm pelo ministério. E diferente daqui também, as crianças, lá eles têm o costume, não é de orar só 15 minutos, não é só 1 hora.
Se deixar, eles ficam o dia inteiro em intercessão. Ficam 4 horas de culto orando. Ficam 4 horas orando. Sim, é verdade. Sim. Então, você vê que realmente a semente não só está ali, como tem germinado. É verdade, é verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.